Bom dia, gente. Chegou aí a nossa quarta-feira, hoje chuvosa, cinza, mas nunca desanimada. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inovação incremental com o José Nascimento, esse super convidado. José, obrigada pela sua participação, obrigada por estar com a gente em tantos momentos, E hoje falando um pouquinho aí sobre essa inovação incremental. Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho a sua história. Ô, Cauana, como vai você? Tudo bem? É uma honra estar com vocês, né? Quero parabenizar você, o Dornelles, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, o Condor, né, por essa iniciativa tão especial. É ótimo quando a gente vê empresas, companhias que são destaque na nossa sociedade, fazendo além daquilo que elas são chamadas, né? Além do seu core business, ou seja, no nosso caso, acreditando e investindo no processo de inovação e de empreendedorismo. Cauana, eu tenho uma caminhada, uma jornada aí no mundo corporativo, né? Fui diretor de empresas por 25 anos, passei por comunicação, passei por marketing, recursos humanos, jornalismo, relações institucionais, sou professor de pós-graduação há mais de 10 anos. Mas eu digo o seguinte, que hoje em dia, em tempos de pandemia, eu gosto de resumir o meu currículo numa palavra apenas. Quer saber qual é? Manda ver, quero sim. Aprendiz, Cauana. Eu tenho 53 anos de idade, e mais do que nunca eu percebo o seguinte, que aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já aprendi é importante, eu sou grato, né? Mas aquilo que me trouxe até aqui não vai me levar ao próximo patamar, ao próximo step da minha carreira, da minha jornada, né? Então a chave hoje em dia é aprender mais, aprender juntos, né? Porque para que a gente possa levar aí as nossas empresas, possa levar os nossos projetos. E é isso que a gente tem feito, né? Nesse universo, nesse cenário aí do empreendedorismo, da inovação. Aprender juntos e somar sempre, né? Adorei, viu, Nascimento? Eu já conheci ali, já vejo nas suas redes, você sempre se coloca, se apresenta como um aprendiz, mas e realmente é isso que nós somos na nossa essência, né? Estamos em constante aprendizado, em constante transformação, e é bem isso como você falou. Então, deixa eu explorar um pouquinho esse teu Claro. conhecimento, explorar um pouquinho aí, né, de tudo que você tem aprendido nos últimos dias, vamos dizer assim. A gente fala muito de inovação, e inovação são várias formas, né, de inovação. As pessoas ainda não sabem direito o que é, como funciona, quais os tipos, mas já existe uma consciência, o que já é bem legal aí dentro desse ecossistema. Mas explica para nós o que é uma inovação radical. Uhum. Que legal, que bom. Uma outra coisa antes de entrar nessa questão da inovação radical, bem rapidinho, né? Nesse tempo de pandemia, eu aprendi também a escrever livros, tá? E em 100 dias escrevi Top de Gestão Mundo 6.0. E o case de vocês, né, do Condor Connect, está aqui. Quero te agradecer também por isso, tá? Inovação radical, existem dois tipos de inovação: inovação incremental e inovação radical. Inovação radical é aquela inovação disruptiva, aquela inovação que a gente para e diz assim, nossa, como é que eles pensaram nisso? Que a gente para e diz assim, eu gostaria de ter tido essa ideia. Né? Inovação radical, a gente pode dizer o seguinte, que foi o telefone, quando ele foi inventado. Inovação radical é o automóvel, quando ele foi inventado pela primeira vez. E usando esses dois exemplos, né, o que aconteceu na sequência a respeito desses dois bens de consumo, né, que hoje estão aí disseminados na nossa sociedade, aquilo que foi vindo posteriormente é inovação incremental. Inovação radical neste tempo, hoje, por exemplo, é o Uber, é o Airbnb, né, são aquelas coisas que a gente para e que realmente não necessariamente elas precisaram e requereram grandes investimentos, mas são coisas que definitivamente mudaram a nossa vida. A chegada da internet é uma inovação radical, né? Então a gente deu 3 exemplos de coisas assim que mexeram com a gente e que podem exemplificar muito bem o que é uma inovação radical, Cauana. Nascimento, dentro de todo esse contexto, até esses exemplos que você trouxe, hoje trazendo para a nossa realidade,
Quais são essas vantagens desse tipo de inovação? Olha, a inovação radical ela vai marcar a vida das pessoas. A inovação radical, depois a gente pode falar sobre a incremental, né? A inovação radical, geralmente, para os chamados early adopters, né? Que são as primeiras pessoas que experimentam aquela tecnologia, aquela inovação, ela vai ter um peso muito grande. Só que, para se chegar a uma inovação radical, provavelmente você vai precisar muita pesquisa, muito desenvolvimento e muito investimento. Geralmente, quem compra essa primeira tecnologia, o lançamento, a novidade, acaba pagando mais caro, né? Acaba tendo que investir um pouco mais. Agora, para quem consegue, no mundo da inovação, né, o empreendedor, o empresário, a companhia, o Estado, né, o governo, uma universidade que detém a patente de uma inovação radical, com toda certeza, ela consegue faturar muito dinheiro, né? Então, hoje você vê, por exemplo, grandes universidades em volta do mundo, grandes institutos de pesquisa. Eu não vou dizer que a vacina para a Covid seja uma inovação radical, ela é uma inovação de incremento, de melhoria, mas dá para a gente ter ideia do quanto se move de finanças, de dinheiro, de recursos, de oportunidades de negócios e ganhos financeiros para o investidor quando você tem uma inovação de magnitude elevada, né? A gente cita, por exemplo, né, quando você tem aí uma inovação radical, a questão dos royalties por aquilo que você investiu, né? A questão das patentes que você gera a partir desta inovação radical, né? Agora tem uma coisa muito interessante que eu gosto de provocar, viu, Cauana? Que eu acho que é trazendo para a nossa realidade, né? A gente pensa em inovação radical quando você fala no Elon Musk fazendo uma expedição a Marte, né, com a SpaceX. Mas eu gosto de provocar dizendo o seguinte, olha, aquela pessoa da floricultura do meu bairro, aquela pessoa do pequeno restaurante, aquela pessoa da confecção, que são as pessoas com quem nós convivemos nesse momento, que é do comércio local, perto da nossa casa, em tempos de pandemia, também podem inovar. Antes da gente entrar nos tipos de inovação, agora fazendo um confronto ali com a incremental, Nascimento, fala para nós, dentro do seu olhar, dar um passinho para trás, e o que é inovação para você? Para mim, vou te dar o meu conceito não teórico. Para mim é paixão, para mim é sonho, para mim é capacidade de mudar o mundo. Para mim é um olhar, inovação, quem inova tem um olhar de magnitude, quem inova tem propósito, quem inova se arrepia, né, quando vê uma necessidade não atendida. Quem inova tem uma capacidade muito grande de ter um olhar não apenas para o seu umbigo, mas um olhar macro. Nós vivemos numa sociedade, num mundo que carecem muito de inovação. Nós temos hoje 7,5 bilhões de habitantes no planeta e uma imensidão enorme de problemas a serem resolvidos, né? E os inovadores são aquelas pessoas que têm a capacidade de olhar uma dor de um grupo de pessoas, de uma coletividade e dizer o seguinte, deixa comigo, que esse problema eu quero resolver. Então, assim, o inovador tem sim, que é uma coisa que a gente tem que estar super alerta, tem todo o direito de ganhar dinheiro, de faturar, né, de receber pelo resultado que ele gera para a nossa sociedade, né? E a gente tem exemplos de inovadores magníficos, né? De gente envolvida com criatividade, pessoas envolvidas com a pesquisa e com o desenvolvimento. Tem tanto dentro das empresas, né, para gerar um produto ou serviço mercadológico, como agora, nesse exemplo que a gente deu. Olha os inovadores, olha a força dos pesquisadores, dos cientistas, gente que se dedica
a passar uma vida dentro de um laboratório para achar uma solução para um problema. E, detalhe, tem muita gente que passa muitos anos pesquisando e desenvolvendo e não lança um produto, mas o quanto de conhecimento ela gerou, né? Nesse momento aí a gente vê o pessoal relacionado à pesquisa da Covid. As últimas vacinas no Brasil levaram 13, 10 anos para serem desenvolvidas, né? Numa força, num esforço muito grande, em menos de 1 ano e meio, nós já temos 4 ou 5 vacinas sendo lançadas em desenvolvimento. Eu lembro, Cauana, que eu fiz uma visita ao Google numa oportunidade e a gente tem que olhar a inovação como um processo, como um método. Tem que olhar a inovação como algo que faça parte da história e da cultura da empresa. E os inovadores precisam ter algumas características dos chamados soft skills, que são resiliência, paciência, né? Porque a pesquisa não é de uma hora para outra. Inovar não é no estalar de dedo. A gente vê casos assim, golpes de sorte. Mas fora isso, requer muito esforço, muito trabalho, muito estudo, né? E no Google, a gente, visitando o pessoal, a fala foi o seguinte, olha, o Google Glass, né, que era aquele óculos que tinha uma câmera acoplada e que não deu certo por questões aí de privacidade, foi um fracasso. E o executivo que nos recebeu disse o seguinte, olha, depende do olhar. Se você for ver comercialmente, ele foi um grande fracasso. Mas por conta da pesquisa, do desenvolvimento aplicado naquela tecnologia, hoje as soluções do Google Glass são aderentes ao carro autônomo. Tem coisas que estão sendo usadas no satélite que transmite internet Wi-Fi, né? Então, para um pesquisador, para um inovador, não existe esforço e trabalho perdido. Isso é fantástico, né? Mas eu gosto também de pensar, não de pensar, né? A gente vivencia isso. A inovação acontece através das pessoas. São as pessoas com aquelas características que o Walter Longo sempre fala, que são os CEOs, né? Pessoa que tem conhecimento, ousadia e entusiasmo, que faz aí completamente a diferença. E, de fato, essa é a essência da inovação, né? A gente conseguir enxergar que nada dentro desse contexto da descoberta é perdido. Ele pode ser reaproveitado, utilizado para outras coisas. Mas vamos entrar, Nascimento, um pouquinho sobre o que é a tal da inovação incremental. Essa eu adoro também, né? E eu gostei desse termo que você cunhou aí, né? Os CEOs, né? São pessoas que têm conhecimento, ousadia e entusiasmo. É isso mesmo, né? A gente precisa muito de pessoas com essas características. Inovação incremental é a inovação de melhoria, né? Se a radical é aquela do produto impensado, a incremental é quando você pega o telefone, que eu citei como radical lá no início, e transforma ele num smartphone. Por mais que o smartphone seja a nossa vida, os nossos sonhos, e para mim hoje o maior invento da humanidade, eu não descolo e não largo dele, hoje em dia ele vem sendo agregado de inovação incremental, de melhoria. O primeiro automóvel que foi desenvolvido é um exemplo de inovação radical. Agora, o carro desenvolvido pela Tesla, autônomo e elétrico, faz parte de inovação incremental, inovação de melhoria. E trazendo isso, né, para os nossos negócios, para os nossos serviços, como é que na floricultura que eu acabei de citar, né, na loja de confecções, o empreendedor pode aplicar inovação? Às vezes, fazer inovação radical é muito difícil, né? Quer dizer, embarcar, por exemplo, a lojinha dele numa plataforma digital para ser disruptivo, como a gente gosta de dizer, fica caro e quase que impossível. Agora, fazer uma inovação de melhoria, né, no produto ou no serviço é muito simples. Eu dei um exemplo, né, da floricultura.
como que você pode inovar de forma incremental nas suas vendas. Por exemplo, o cliente que comprar mais de R$ 50 na sua loja e no seu estabelecimento pode ganhar uma suculenta com uma cartinha escrita à mão pelo vendedor, que você deixa pronto. Você faz um lacinho e gasta R$ 4, R$ 3, mas naquele cliente que comprou R$ 50 na sua loja, né? Veja só, é uma inovação incremental, né? De melhoria, de encantamento do cliente. Hoje a gente fala muito em dois termos que são super importantes na atualidade: transformação digital, né? E experiência do cliente. Como é que você consegue fazer o teu cliente ter uma experiência nova, ter uma experiência diferenciada, né? No caso de vocês, do Grupo Condor, quantas experiências novas vocês têm levado e têm gerado no setor de varejo? Na questão de disposição das gôndolas, dos produtos. Agora mesmo, no meu bairro, vocês têm uma experiência de cliente que é o supermercado gourmet. Entende? Quer dizer, entregar para o cliente uma coisa que ele não esperava e que isso gera para ele um atendimento de qualidade, gera fidelidade e, utilizando um termo do mundo digital, gera engajamento. Como é que as companhias, as empresas grandes e pequenas podem ter nos seus clientes a figura de um advogado, a figura de um divulgador, né? Quando o cliente tem o poder do smartphone, das redes sociais nas mãos, o que ele faz? Ele tira uma foto e divulga você. Antigamente, né, você e o Dornelles são estudiosos aí do comportamento do consumidor, da inovação, e eu falo que eu tenho 53, e eu lembro que o meu pai falava assim, a propaganda faz-se de boca a boca, né? E a gente já achava um negócio assim tenebroso quando alguém falava mal de uma empresa ou quando reclamava. Hoje, a comunicação não se faz mais boca a boca, se faz rede a rede, se faz clique a clique, né? Então, quando uma pessoa fotografa um produto, uma empresa, falando mal ou falando bem, a rede dela, de 2, 3 mil pessoas, o que era o boca a boca de uma pessoa para uma pessoa, hoje você pega cidadãos, né? Os influencers que têm milhões de seguidores, né? Então, como tratar essa situação no mundo novo? Precisa inteligência e estratégia. Eu acho que o desafio maior aí, quando a gente fala do cliente ou do consumidor, hoje é reter essa atenção, né? Porque existe muitas opções, e de fato, hoje a comunicação é em massa. E cada pessoa consegue se tornar uma mídia exclusiva, né? Porque a partir da opinião dela, a partir do que ela acredita, a partir do que ela vê, ela joga isso para a rede e isso, né, se transforma de forma muito rápida. Mas eu acho que os nossos maiores desafios, além de engajar, é reter essa atenção para que a gente não perca, né, esses clientes ou entenda qual é o momento desse consumidor, quando que eu preciso falar com ele, e mais do que isso, né, a gente conseguir atender de forma exclusiva um por um, porque são pessoas diferentes. Aí eu acho que entra todo um processo, tenho certeza, entra todo um processo de inovação incremental, junto com muita tecnologia. Aí é que entra a tecnologia, a ferramenta para conhecer o consumidor e fazer a melhor entrega para reter essa atenção. Mas, Nascimento, conta para nós um pouquinho, assim, lista a diferença entre inovação incremental e inovação radical. Muito bem. Inovação radical, aquela que impacta e que é nova, que é novidade, que é disruptiva. Eu acho que os exemplos que a gente deu ilustram bem. E inovação incremental é de melhoria, de processo ou de serviço. Agora, tem uma coisa muito importante, a gente, não vou dizer que banalizou, a gente tem falado muito em algumas palavras, e é natural, né, no mundo em que nós estamos vivendo, que algumas palavras entrem aí nos chavões aí do mundo corporativo, né? Eu lembro lá do paradigma, agora a gente tem falado muito em propósito, tem falado muito em inovação, tem falado muito em startups, né? Não vou nem entrar no mérito de que são palavras com uma força e com uma importância muito grande. Mas tudo aquilo que você coloca como inovação
do ponto de vista e do olhar do mundo dos negócios, tem que gerar uma coisa: gerar nota fiscal no fim do processo. Se não gera receita, se não gera incremento no caixa da empresa, do negócio, não é inovação. Tem muita gente inventando coisas dentro da sua empresa, dentro da sua companhia, mas é o seguinte: se no final das contas isso não gerar melhorias e ativar a receita da sua empresa, não considere isso como inovação. Vai ser uma despesa apenas para alegrar o dono da companhia, né? E pior do que tudo, né? Tem muita gente investindo em projeto, em processo, que não vai gerar receita no caixa da empresa, apenas para gerar massagem no ego do dono e do empreendedor. Às vezes é porque a inovação, o que a gente percebe, né, Nascimento? Está na moda. E a pergunta que a pessoa precisa fazer é: para que eu quero inovar? Não é por quê, é para que eu quero inovar. E essa pergunta muitas empresas, muitos empresários, empreendedores ainda não se fizeram. Mas daqui a pouquinho eles vão fazer, porque eles vão começar a entender o que é a inovação de fato e qual é o objetivo principal da inovação. Nascimento, vamos entrar um pouquinho na inovação disruptiva. Conta para nós o que seria essa inovação disruptiva e a diferença principalmente na inovação radical. Disrupção, eu traria assim, algumas empresas que estão fazendo disrupção, né, que é um fenômeno de mudança muito forte, muito intensiva, muito agressiva. Então, só para alinhar, né, inovação, dois tipos: radical e incremental. Tá? Disrupção é um fenômeno pelo qual as grandes companhias ou pequenas empresas promovem e geram grandes alterações, mudanças significativas no ambiente de negócios, mudanças significativas de como se faz um produto ou serviço, ou uma novidade no mercado muito grande, né? Que gere para as pessoas facilidade, gere agilidade nos processos, né? Gere economia e que, acima de tudo, promova, né, o bem-estar de uma coletividade muito grande. Que seja um negócio. A disrupção é um negócio altamente impactante. O que foi disrupção no século passado? A chegada do homem à Lua, a chegada da internet, o impacto trazido pelas redes sociais nas nossas vidas, a chegada, viu que eu gosto, né, do smartphone, a chegada do smartphone que mudou intensamente as nossas vidas, levando para produtos nossos de consumo, né, a calça jeans, uma grande disrupção no formato de utilização de roupas, né, mudou e tomou o mercado de uma forma muito forte. Então, são alguns processos que eu considero de disrupção. Hoje em dia, o que a gente poderia chamar de disrupção? O drone entrando nas nossas vidas. Vamos lá, a Ambev fez um teste recentemente e já fez aqui no Brasil uma entrega através de drone de 2 quilômetros. É uma grande disrupção e uma mudança no formato como a gente vai atuar no setor de logística, de entrega de produtos. A gente está super feliz nesse momento falando do delivery, que impactou as nossas vidas em tempos de pandemia, com companhias como o iFoods, como o Rappi, como o curitibano James, né, que inclusive está no meu livro. Tem aí o Ike Fome, que foi recém-adquirido pelo Magazine Luiza, né, uma empresa paranaense que é de Maringá. Tá? Então, assim, são mudanças muito fortes. Agora, quando você olha a Ambev já estudando um drone para fazer entregas de produto, isso é disrupção. Quando você olha a Chevrolet mudando o status dos negócios que ela desenvolve, né? O que ela entrega? Ela entrega carros dentro de um modal, tá? Agora,
a Chevrolet e outras companhias estão mudando o formato de aquisição de veículos. Não mais o carro comprado, mas o chamado car sharing, que você pode alugar esse carro para ficar utilizando. E mais do que isso, né? Grandes companhias automobilísticas já estudam para, em pouco tempo, mudar o combustível dos seus automóveis, saindo do combustível que nós temos aí como tradicional, gasolina, especialmente no caso do Brasil, indo para carros elétricos, né? Então, se a gente for olhar o carro elétrico e o carro autônomo, é uma disrupção, né? Falando em grandes disrupções, né? Citei agora o projeto de ida a Marte, que está sendo desenvolvido aí pelo Elon Musk, da SpaceX, disrupção, né? O quanto de novidades nós vamos ter, né? Então, essa é a chave da disrupção, Cauana. Alguns exemplos aí para você, né? Legal. Acho que daria para colocar também, né, no mundo dos negócios, um avanço muito forte que a gente teve na área de transformação digital e tecnologia. A pandemia acelerou profundamente as nossas mudanças, né? Fala-se que a gente, em 3 ou 4 meses iniciais da pandemia, a gente avançou e cresceu em termos de transformação digital que a gente não tinha experimentado nos últimos 3 ou 5 anos, né? Veja, a disrupção, e aí, para lá ou para cá, a gente pode até ter aí visões e impressões diferentes, né? Mas o que a tecnologia trouxe para o setor de educação e também para as reuniões digitais. Nós estamos utilizando nesse momento um meio que a gente pode chamar de disruptivo de fazer reuniões à distância, né? Então, durante a pandemia, nós que só conhecíamos o Skype, por exemplo, a gente teve a chegada do Zoom, do Webex, do Teams, né? E tantas outras facilidades e plataformas para que a gente faça reuniões online, né? Gerando agilidade e economia no mundo dos negócios. Quanta reunião que gerentes, diretores de empresas faziam presencialmente, gastando 3 dias das suas agendas para se deslocar para uma outra região, que não vão precisar mais serem feitas. Elas serão todas online. De fato, ela veio, né, Nascimento, para auxiliar, ajudar, facilitar, e sem dizer que a disrupção é uma delícia, faz parte aí do nosso dia a dia. Nós estamos chegando no finalzinho do programa. Olha, já? Super rápido, né? Tem muito assunto para conversar, mas tem uma frase aqui do Jack Welch que eu queria que você dissertasse a respeito, tá? Ó, eu vou ler para você e você me diz aí seu olhar. Eu acho que a inovação está ao seu redor. Você vê o que alguém já está fazendo, adapta isso ao seu local e eleva a novos níveis. Esse processo nunca para. Sensacional. Na natureza nada se cria, nada se avança, tudo se copia. É um pouco do resumo disso, né? Isso chama-se inovação incremental, que o Jack Welch trouxe, né? Como é que a gente pode ter o olhar acurado, o olhar treinado, para que você olhe, veja e perceba e diga, isso pode ser melhorado, né? Os modelos de gestão japoneses, né, que é o Kanban, o Just in Time, olham muito isso. Não em disrupção, né, mas em pequenas melhorias que a gente pode fazer em produtos e serviços. Inovar é apaixonante, inovar é transformador, inovar impacta a vida de pessoas de uma forma inimaginável. E, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, sonhe e pense em inovação disruptiva e inovação radical. Durma e acorde pensando que você pode inventar um serviço ou um produto que será a loteria da sua vida. Mas, acima de tudo, grandes mudanças e grandes transformações começam com pequenas atitudes. Façam inovações incrementais, pequenas mudanças, como está aí citado na frase do Jack Welch, Cauana. Muito legal, Nascimento.
Eu agradeço demais a sua participação, mas antes da gente encerrar o programa, eu vou pedir para você dar uma palhinha do seu livro, aonde a gente pode comprar, o que nós vamos encontrar nesse universo aí que você bateu o recorde para o lançamento. Muito bem. O livro Top de Gestão Mundo 6.0, eu falo que ele é uma inovação incremental, né? Eu peguei uma plataforma antiga, trabalhei nela para que a gente, nesse tempo de pandemia, ajudasse pessoas a empresas a se transformar. Eu conto cases de pequenos empreendedores e grandes empreendedores, unicórnios paranaenses. O livro foi escrito em 100 dias, em 42 dias, a primeira edição esgotou. Tem aqui o case do Ebanks, do James, do Becred, do Condor Connect, né? Está aqui também com muita honra, com muito orgulho, da GTI Digital, né? Que são empresas que em tempos de pandemia se reinventaram. E cito também exemplos de pequenos empreendedores. As pessoas podem me acessar através do meu celular, que é o 419-9270-1011. Eu já falo de novo esse número de celular, né? Detalhe, o livro é um elemento e uma figura viva. Meu sonho é que ele inspire empreendedores e pequenos empresários e, acima de tudo, que ele seja uma primeira leitura para jovens de 16 anos a respeito desse universo tão apaixonante que é o universo do empreendedorismo e inovação. Só lembrando, então, 419-9270-1011, Cauã. Muito legal, Nascimento. Obrigada pela sua participação. Uma delícia aí aprender um pouquinho nessa quarta cinzenta, né? Muito conteúdo, muita paixão, muita inovação. E a gente fica por aqui, deseja aí que todo mundo fique instigado com todos esses tipos de inovações. E assim, não pode ficar parado, de jeito nenhum. Ficamos por aqui, gente. Até mais. Tchau.